Olá, oitavo ano, essa é a nossa videoaula número 9 de História. Nós estamos estudando o terceiro capítulo do nosso livro sobre a Revolução Industrial e hoje nós vamos estudar sobre a questão trabalhista na Revolução Industrial. Então, a fábrica é o símbolo da Revolução Industrial. Antes da fábrica, antes do surgimento das fábricas, toda a produção era realizado ou nas casas dos artesãos ou nas oficinas, onde vários artesãos se uniam para fabricarem os seus produtos. Então, como nós vimos na nossa última videoaula. Então, o trabalho nas fábricas era diferente, o ritmo de trabalho era diferente, porque lá nas casas ou nas oficinas, aquele que produzia, o artesão, ele era dono da produção. Agora não. Agora ele é funcionário do dono da fábrica. Então ele não tem mais controle sobre, por exemplo, a sua jornada de trabalho. E isso trouxe grandes mudanças na vida dos operários. O ritmo do trabalho agora ele é conduzido pelas máquinas. São as máquinas que ditam o ritmo do trabalho. E os trabalhadores faziam jornadas de trabalho de 15 a 16 horas diárias. As fábricas funcionavam dia e noite para manter a grande quantidade da produção. Além disso, as fábricas eram lugares quentes, escuros, pouco ventilados, era um lugar propício para acidentes, que acidentes de trabalho eram frequentes, e também o desenvolvimento de diversas doenças por causa dessas condições insalubres de trabalho. Também não havia legislação trabalhista que protegesse o trabalhador, e tudo isso possibilitava a exploração dos trabalhadores pelos donos das fábricas. Era exigido dos trabalhadores disciplina, pontualidade e produtividade. Eles eram constantemente vigiados por um mestre, aquele chamado mestre de produção. Ficava lá vigiando se os operários estão realmente seguindo o bom ritmo do trabalho. Os operários, eles geralmente moravam perto das fábricas, pela necessidade, e esses ambientes próximos às fábricas também não eram um ambiente saudável, pois tinha muita poluição por causa da fumaça das fábricas. A gente lembra que nesse período as primeiras fábricas eram movidas pela queima de carvão, depois pelo petróleo, só depois que foi introduzida a energia elétrica, mas até então era queima de carvão. Então, as regiões próximas às fábricas eram regiões bastante poluídas. E eram nessas regiões poluídas que ficavam as casas dos operários. Outro problema também era o aperfeiçoamento das máquinas. A Revolução Industrial não aconteceu de uma vez, ela foi acontecendo aos poucos. E esse aperfeiçoamento das máquinas foi gerando cada vez mais desemprego. Porque quanto mais evoluída era a máquina, menos mão de obra humana era necessária para manipular aquela máquina. Então, crescia o número de desempregados nas cidades. E, além disso, ainda havia a exploração do trabalho infantil e do trabalho das mulheres, porque para os donos das fábricas era mais barato contratar crianças e mulheres, porque o salário deles era inferiores aos dos homens jovens e adultos. Toda essa situação provocou uma série de protestos dos trabalhadores, e entre os movimentos de protesto estavam lá o chamado ludismo e o cartismo. O ludismo é um movimento liderado pelo Ned Ludd,
por isso recebeu o nome de ludismo, né? Ele ocorreu entre os anos 1811 e 1816, e esse movimento, liderado pelo Ned Ludd, eles tinham como método quebrar as fábricas, né? Então eles quebravam as máquinas amarretadas, né? Aconteceu diversos desses movimentos, né? Os burgueses, que eram os donos das fábricas, né, eles conseguiram, pela influência política que eles tinham, aprovar leis que puniam severamente estes casos, né, de destruição dos maquinários nas fábricas. A partir de 1830 surgiu outro movimento chamado cartismo, que ele era diferente do ludismo, né? O cartismo ele tinha como objetivo inserir na política, né, representantes dos operários. Então eles queriam que representantes dos operários participassem lá da Câmara dos Comuns. Era um critério para participar da Câmara dos Comuns que a pessoa tivesse propriedade, né? Então com isso os operários ficavam de fora. Então eles conseguiram fazer movimentos, né, e aprovar a lei que não exigia mais ter propriedade para poder ser membro da Câmara dos Comuns e assim colocar operários lá para poder aprovar leis que protegessem os trabalhadores, certo? Então, sobre tudo isso, tem atividades aí na página 38 e 39 do livro de vocês. Façam essas atividades, tirem a foto, mandem para mim e até a nossa próxima videoaula.